Quem é filho da promessa aqui? Quem tem promessa foi conquistado em Jesus. Nós somos filhos amados de Deus. E nós vemos que a palavra de Deus ela tem algum simbolismo para os filhos de Deus. E um deles é o vaso. Deus disse para Jeremias: desce à casa do oleiro. E quando ele desceu, Deus começou a mostrar para ele como é que o oleiro trabalhava o barro. Como é que o oleiro trabalhava para fazer o vaso. E Jeremias ali naquele lugar, ele diz que ele pôde ver que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. E o que chama atenção nesse texto é que quando o vaso se quebrou, o oleiro não desistiu do vaso. Ele poderia ter pego outro barro, ter amassado, ele poderia ter feito outro vaso com um barro novo. Mas ele pegou aquele mesmo vaso que se quebrou nas mãos e ele fez o vaso de novo. E esses dias, e hoje ainda mais, o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou no meu coração muito isso, o amor que Deus tem para conosco. Como Deus nos ama. Como Ele cuida de nós. Como Deus é um Deus que não descarta. Para Deus, não tem dinheiro, status, não tem cheios de dons ou menos dons, mais usados, menos usado. Nós vemos que Deus nos ama tanto, 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 que Ele diz: acaso não poderei eu fazer de vós como o oleiro fez? Amados, hoje nós temos vivido dias que, se nós formos olhar e deixar a nossa mente presa nesse século, nós vamos viver cabisbaixo. Nós vamos viver chorando a dor de um, a dor do outro. Vamos viver olhando tantas coisas que têm acontecido. Nós estamos vivendo e veio sendo trazido esse alerta do Setembro Amarelo, que é algo muito sério, que fala sobre suicídio. E nós vemos que algo que nunca se viu, crianças, 9, 10, 11, 12, 13, não tem mais. Nós vemos que o mundo está desse jeito. Por quê? Por causa da frustração. Por causa que a mídia tem mostrado tanta coisa bela. A mídia tem mostrado tantas coisas que as pessoas olham e elas podem dizer: eu não tenho nada. Olha para mim. Olha como eu estou. E ela pode começar a se intitular e se frustrar e achar que ela é menor, que ela não tem, que o outro tem. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele quer traduzir ao nosso coração. Ele quer traduzir o amor do Pai. Que tudo aquilo que foi colocado nas nossas vidas, que muitas vezes nos tentou afastar, nos quebrou, tudo aquilo que nós recebemos durante a nossa caminhada, a nossa infância, as rejeições. 11 anos de ministério, Deus tem me dado a graça de trabalhar pessoas com cura interior. Ele tem feito isso, Ele tem curado as pessoas, a oração. Temos ministrado o amor de Deus. E
nós vemos como a pessoa vai crescendo, como a pessoa vai evoluindo. E esse amor, ele precisa ser tão real, tão visível para nós. Nós nunca podemos, nós não temos o direito de deixar o inimigo colocar em nós marcas, rótulos que Deus não colocou. Porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que esse século, ele está sendo guiado por um Deus cego. Mas nós vemos aqui o amor de Deus. O amor do grande oleiro para as nossas vidas. Porque Deus pegou o barro. Deus poderia ter dito, haja o homem. E o homem surgir. Mas Deus quis formar o homem com a sua própria mão. A Bíblia diz que quando o bebê está no ventre, Deus, ele vai lá e cuida de cada parte que está sendo gerada. Você não nasceu desse tamanho, né? Você era bem petitiquinho. E o pai ficou lá te olhando crescer. O pai ficou lá nos olhando. Olha. E o pai ficou olhando também a nossa mãe quando estava no ventre da mãe dela. E assim por diante. Deus não abandonou, Deus não abandona. Por mais que as dificuldades se levantam, e o mundo tenta nos encurralar com o estresse, com a correria, com tantas situações, com marcas, que muitas vezes nós estamos buscando a Deus e já vem o peso da fadiga, e muitas vezes não quer romper aquela intimidade, porque Deus é um pai que quer ter intimidade com o filho. Como o pastor disse aquele dia, tem uma grande geladeira aqui. Cadê os filhos? A geladeira do pai é tua. As promessas do pai é para você. As promessas do pai é para nós. Nós não podemos deixar o inimigo roubar de nós essa certeza de que somos amados, de que somos cuidados por Deus. E aí, como ele vai fazer esse vaso? Por acaso o oleiro não pode fazer esse vaso como ele quer? O vaso vai olhar para o oleiro e falar assim, opa, oleiro, assim não. Eu quero uma asa, eu quero uma borda maior. Faz um pouquinho mais baixinho, ou um pouquinho maior, ou um pouquinho mais... Não. O vaso simplesmente deixa o oleiro trabalhar ele. E o nosso Pai, Ele é o nosso cuidador. Deus, eu não sei você, mas eu me alegro muito com isso. Em saber que Deus nunca nos abandonou. Nós olhamos essas fotos de pessoas que passam dificuldades e de situações que nós nem sabemos onde é, crianças na rua. Deus está lá, amando aquela pessoa. Nós não podemos fazer nada lá do outro lado do mundo. Mas Deus, o Pai, está olhando. O Pai está cuidando. O Pai, Ele torce para que o filho seja bem-sucedido. Se algumas coisas deu errado na nossa vida, nós não podemos desistir. Vamos deixar o Pai trabalhar a nossa vida e recomeçar de novo. Volta. Reseta. Começa de novo. Vamos começar de novo. Com Deus nunca é tarde. Com Deus,
Não há nada que seja impossível. Todas as coisas são possíveis. E por que muitas vezes nós limitamos ao Senhor? Porque muitas vezes nos frustramos a certo ponto de dizer, acho que chega. Ou até aqui tá bom. Porque o inimigo não quer que nós venhamos assumir a nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é filhos amados de Deus, filhos protegidos por Ele. Deus, Ele nos defende. Deus, Ele nos protege. E aí, como é que o Pai está fazendo esse vaso? Fala o seu nome. Como é que o Pai está fazendo esse vaso, Alessandra? Como é que Ele está moldando esse vaso? E o que Ele quer colocar dentro desse vaso? Eu te garanto que o Pai não quer que esse vaso tenha as emoções frustradas. O oleiro não quer que esse vaso tenha coisas que o contamine, como vírus, bactérias, doenças. O Pai não quer. O Pai é aquele, o filho escorrega, onde está doendo, onde machucou? Ele vai lá, já dá o beijinho. E a gente já respira, ufa, eu sou protegido por Deus. Eu sou protegido pelo meu Pai. E o que Ele vai colocar dentro desse vaso? As coisas ruins não é. Pensa em tudo que é bom. O que Ele vai colocar dentro desse vaso aí? Os dons, o fruto do Espírito. Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você seja longânimo, que você ame, que você perdoe, que você tenha capacidade de fluir em todas as coisas, que você avance. O Pai quer que você esteja preparado o tempo todo para conquistar. Mas, lembre-se, esse vaso, ele está aqui, nessa terra, nesse mundo. E esse mundo muitas vezes vai querer rotular. Esse mundo muitas vezes vai querer trazer para esse vaso palavras contrárias. Agora é o famoso bullying. Na minha época, ela falava, está zombando, está tirando sarro, né? Agora é o bullying. Como é que nós vamos reagir a isso? Algo muito importante que Deus quer colocar dentro desse vaso, que é a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo, ela vem carregada de azeite. Eu quero ver alguém colar alguma coisa num vaso que está cheio de azeite. Eu quero ver qualquer cola desse mundo colar num vaso que está lambuzado, melecado do óleo do Pai, da unção do Pai, está derramando, esparramando das coisas do céu. Que o Espírito Santo de Deus comece a identificar em você aí. Você é um vaso. Se tiver alguma coisa aí nesse vaso que o mundo está querendo colocar, você vai começar a buscar do Espírito Santo esse azeite que vai tirando tudo isso, esse rótulo, essa marca contrária, essa opressão, esse jugo, essa palavra opressora. Muitas vezes as pessoas se frustram por quê? Porque elas querem ser reconhecidas. Elas querem que as pessoas olhem e reconheçam. Mas, amados, eu quero dizer para você nessa noite, se ninguém nos enxergar, a palavra de Deus diz que o Pai está olhando para nós.
E ele fica assim, ó, com o olhão regalado para nós, o tempo todo. E ó, sabe aquele pai assim, sabe? Tem um pai ali que eu estou tentando dar uma amenizada nele. Aquele pai que está assim, ó, ouvido bem aberto para ouvir. E mão bem estendida para abençoar. Esse é o nosso Pai. Só que eu sinto em dizer para você que existem muitos vasos que estão se quebrando fora da mão do oleiro. Mas o oleiro está preparado, vaso, para fazer de novo. Você vai deixar o oleiro fazer com você aquilo que apraz a ele? Pode ter certeza que vai ser o melhor para a tua vida. Você vai ter destaque aos olhos do Pai. Você vai ser um vaso tão útil, que outras pessoas vão se servir de você. Da unção que Deus derrama sobre a tua vida. Outras pessoas vão olhar e vão dizer: Deus está usando a sua vida para me mudar. Deus está usando a sua vida. Olha, aquele dia eu estava pensando nisso ou naquilo. E a sua vida, a vida daqueles que se entregam ao Senhor verdadeiramente, conectadas a Ele, mergulhadas nele, fazem a diferença na vida da nação, da cidade. A sua oração está aqui, a sua fé está aqui, mas ela tem asas, ela avança, ela vai longe. Você ora aqui, a pessoa é alcançada lá no hospital, na casa dela, do outro lado. Aí você só ouve a notícia: olha, Deus curou meu coração, Deus agiu. É isso que o Pai tem para nós. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco. E Ele vai poder fazer. E aí nessa noite o Espírito Santo de Deus vai remover das nossas vidas tudo aquilo que nos impede de nos conectar a esse oleiro. De deixar com que esse oleiro faça de novo. De deixar com que esse oleiro mostre para nós o caminho, a direção. Como é que eu tenho que ser com os meus pais? Como é que eu tenho que ser com os meus amigos? Como é que eu preciso ser no casamento, na família? Como é que eu preciso ser na sociedade? O que eu preciso fazer? Você já teve a impressão de que você deixou de fazer algo? Que você poderia fazer um pouco mais para alguém? Ou para sua família? E de repente foi impossibilitado por causa de uma ação? Ou não deu tanta atenção? Quando nós estamos conectados com o Senhor, Ele vai direcionar os nossos passos. Ele vai direcionar de uma forma que nós vamos dizer: está tudo bem, está tudo certo. Deus está direcionando. É Ele que quer que eu faça dessa forma. Nós precisamos ter essa certeza. Porque hoje, é hoje. O que era para ser feito ontem, passou. Então nós precisamos ser cheios da presença de Deus agora. Receber a direção para um problema agora. Receber do Senhor a direção de como falar numa situação. Deus vai te dar sabedoria. Não é pensar: depois eu te dou a resposta, ou depois eu resolvo isso. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Deus quer fazer de você um vaso pronto, preparado, um vaso firme, um vaso forte, um vaso cheio do azeite dele agora. Não é depois. Não é amanhã. Descobriram agora que o amanhã não existe.
eu vou deixar amanhã eu oro um pouco mais. Ou eu vou deixar amanhã eu busco um pouco mais. Ou eu vou deixar amanhã eu tomo a decisão de uma forma mais firme. É agora. É hoje. Hebreus diz, o dia que se chama hoje, não endureçais os vossos corações. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é para ficar rastejando. A igreja do Senhor não é para ficar mendigando. A igreja do Senhor não é para ficar cabisbaixo. A igreja do Senhor não é para ficar, ó céus, ó dias, ó. A igreja do Senhor olha, eu estou precisando de uma direção, estou precisando de um conselho, eu estou precisando de uma ajuda. Você pode fazer? Posso, vamos orar junto, vamos buscar a direção de Deus. Mas não é viver, sabe, aquela vida que vai levando, e a pessoa, a hora que vê, a pessoa já está. Muitas pessoas não resistem o dia da tristeza e desviam. E começam até a culpar os irmãos, começam a culpar a igreja, começam a culpar até Deus. Quantas pessoas culpam a Deus pelos seus fracassos? Ah, mas eu orei, eu estou orando, Deus não está fazendo. Meu irmão, se você orar, Deus vai fazer. Se nós verdadeiramente falarmos com Deus, Ele vai fazer. Ele pode não fazer no imediato. Por quê? Porque Ele vai permitir uma situação, Ele vai permitir um momento para nos forjar, para nos fortalecer, para que o vaso fique mais firme. Ele vai deixar um pouco mais no fogo, para que esse vaso venha ficar mais fortalecido. Mas Ele vai fazer. Nós temos essa certeza que Ele vai agir. Ele vai agir. É frágil, mas Ele vem com assunção, Ele vem com o seu poder, e o poder de Deus é que nos reveste. O poder de Deus é que nos molda. O poder de Deus, Ele nos faz avançar de uma forma sobrenatural. Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Ele, sem a unção de Deus, nós não podemos fazer nada. A nossa vida fica limitada. A nossa vida fica paralisada, não adianta nós tentarmos. E muitas vezes as pessoas estão achando, é porque eu estou cheio de Deus. Mas aí, está cheio de Deus, mas está vivendo as coisas do céu? Está cheio de Deus? Está entendendo que é um processo? Está passando por um processo do vaso? Deus está forjando, fortalecendo, firmando o vaso, para que esse vaso venha aguentar uma estrutura forte daquilo que vier sobre ele. Então eu vou avançar, eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu sei que Deus está olhando para mim, eu sei que Ele está agindo ao meu favor, Ele está agindo a favor da minha geografia. E eu não desisto, eu vou para o culto de sexta-feira, eu vou adorar o Senhor, eu vou nos dias que o Senhor marca para mim estar lá, eu vou. Eu vou buscar Deus na minha casa. Eu vou dar uns momentos para o Senhor da minha vida, porque não é só o momento que dobramos o joelho que buscamos a Deus. Buscamos a Deus 24 horas, mente ligada no trono. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que o inimigo está armando para a tua vida. E esses são os vasos preparados, está com a mente ligada no céu. Eu sei, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está comigo. Amém? Então, quando você for orar, que você for se levantar do seu lugar e você for buscar a presença de Deus, se desconecte daquilo que te falaram, das coisas negativas, das prisões na mente. Tira da sua mente. Começa a lembrar de versículos da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Comece a se lembrar o quanto Jesus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira, nós nos esquecemos. Mas Ele amou de tal maneira, Ele amou você de tal maneira. E quando nós olhamos, parece que é simples, né? Ele entregou Jesus. Parece que é simples, mas não foi simples. A carne de Jesus foi rasgada.
O sangue de Jesus se esvaiu todinho por nós. A água. Jesus sofreu toda a dor que era para mim e para você sofrer. Ele sofreu tudo. E Ele merece que nós demos a Ele toda a honra e toda a glória. Nenhum rótulo de Satanás, nenhum rótulo dessa terra pode ficar em nós. Ah, mas é moda, é moda do mundo, é moda de Satanás. Nós não temos a marca dele. Nós não pertencemos a ele, nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A minha marca, a minha vida é selada pelo Espírito Santo de Deus. E se eu sou selada pelo Espírito Santo de Deus, então Ele vai direcionar os meus passos. Ele não vai deixar com que eu tropece, com que eu desanime. Ele vai me fortalecer, Ele vai me ajudar a vencer as estratégias do inimigo. Ele vai me dar paciência nas situações difíceis. Ele vai nos direcionar. Até a nossa mente, os nossos pensamentos são saudáveis. Não que o inimigo não vai tentar lançar as vozes dele, vai. Mas nós vamos rejeitar. Nós vamos jogar fora. Tem alguma coisa que o inimigo está tentando? Eu falei do rótulo. Agora, tem alguma coisa que o inimigo tenta lançar na sua mente? Você precisa descartar urgentemente aquilo que o inimigo tenta lançar na sua mente. Se nós comprarmos a ideia do inimigo, se nós pegarmos os pensamentos opressores dele, nós não conseguimos avançar. Ele paralisa, ele rouba. Jesus disse: o diabo vem senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio. Então, seu pensamento é de vida. O que você vai viver nessa terra é vida com abundância. Pronto e acabou, está marcado, está selado. Aquilo que o inimigo trouxe é para derrotar, é para destruir, mas ele vai ter que pegar e levar com ele em nome de Jesus. Ele não vai ter poder na minha vida, ele não tem poder na minha descendência, ele não tem poder na vida dos meus filhos. Ele não terá poder, porque o poder da minha vida vem do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos engrandecer o nome do Senhor. Eu gostaria de te convidar aqui no altar. As brasas juntinho, elas pegam fogo mais rápido. Que você nessa noite medite no amor de Jesus. Quanto Ele te ama. O Espírito Santo de Deus vai começar a mostrar a você vezes que Deus te livrou de uma forma sobrenatural. Te livrou de ser queimado, te livrou de água quente virar sobre você. Quantas vezes? Tantas coisas que nós podemos falar, que Deus já nos livrou, livrou nossa família. Porque o Senhor nos marcou como conquistadores. E nada que o inimigo venha trazer, rouba o que Deus tem para as nossas vidas. É hoje. Ontem passou. Hoje. Hoje o vaso está nas mãos do oleiro. Hoje você vai dizer: me molda, oleiro. Me molda, oleiro. Me molda, oleiro. Como está no seu coração? Dá liberdade para o Espírito Santo. Dá liberdade para Ele agir na sua vida. Só que eu já vou te avisar, vai ter coisas que vai começar a mudar. Você vai ficar espantado, vai dizer: o oleiro está fazendo aquilo que apraz a Ele. Mas é muito melhor o que apraz a Ele.